Pessoal, o que eu separei hoje aqui para falar com vocês? Eu estava olhando, né, assim, conversando com a colega. A gente sabe que as políticas públicas, elas tendem a ser políticas de Estado, né? A gente sabe que desde a Constituição Federal, a gente está, né, amadurecendo os nossos normativos na área da assistência social, de forma que, né, cada vez mais tenha clareza do posicionamento do Estado e, acima de tudo, que atenda às necessidades da população e o enfrentamento das diversas expressões da questão social que essa população vivencia. E uma coisa que a gente observa é que, como os indicadores, como as expressões da questão social, elas são evidenciadas, né, dentro do contexto da sociedade, então as políticas, elas se mantêm. Mas o que a gente tem visto aí? A gente viveu, né, recentemente alguns governos, né, praticamente teve duas orientações, né, em geral, ainda que os governos, né, tenham sido diferentes, mas eles terminam trazendo ou uma visão diferente para esses programas e, consequentemente, ou tão somente eles mudam o nome. Então, volta e meia, a gente precisa revisitar os normativos para que a gente esteja sempre antenado com aquilo que a gente já conhece, né? E que eventualmente possa estar ganhando um contorno diferente. A gente tem visto acontecer isso, né? Por exemplo, com a estratégia saúde da família, né? Que também agora é chamada, né, de EMULT, né? Porque está pensando, né, na ampliação da equipe. E a gente tem também uma lógica que a gente precisa entender direitinho em relação ao PET, para que isso, caindo na prova, vocês não sejam induzidas ao erro. Porque assim, o PET, né, ele não se desfez, tá? O nome Programa Erradicação do Trabalho Infantil existe. E aí, eu tô pegando aqui dois materiais para que a gente possa olhar. Já tem aula lá na plataforma sobre, né, abordando também o PET, mas a gente precisa entender um detalhe que vai fazer muita diferença se isso cair na prova de vocês, né? A gente sabe que o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, ele tem uma pertinência muito grande no nosso país, porque o trabalho infantil, né, desde 1943, com a consolidação das leis trabalhistas, o trabalho, né, menor de 18 anos e abaixo de 16 anos é proibido no Brasil, e a partir dos 14, na condição, né, pode ter vínculo ali previdenciário, tá? Não trabalhista, vínculo previdenciário a partir dos 14 anos, na condição de jovem aprendiz. Então, tudo que é, né, abaixo dos 16 anos, que caracterize trabalho remunerado ou não, né? A gente vai ver esse detalhamento, esse conceito de trabalho infantil já está presente no Estatuto da Criança e do Adolescente. Só que no nosso país, o trabalho precoce, ele é quase cultural. Muitas vezes a gente ouve até os nossos, né, ascendentes, nossos pais, avós, se gabando. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 8 anos, 10 anos, já estava na feira, né, empurrando o carrinho. Quando a gente sabe que isso é uma violação de direitos, mas assim, para a grande maioria, eles não conseguem entender o conceito de infância, né, a questão da escola. Então, isso é ainda cultural até no nosso país.
E o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, ele foi organizado em 1996, posterior, né, ao Brasil ratificar vários tratados internacionais, principalmente da Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Organização Internacional do Trabalho, né, tendo aí como emblemático, né, o enfrentamento do trabalho das crianças lá nas carvoarias da região de Três Lagoas, né, no Mato Grosso. E aí sempre foi um desafio, né, e virou meta para os municípios, né, por meio da política de assistência social, a adesão e a implantação do PET, né, do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. E, obviamente, já tem o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, o FENAPET, que tem articulação com a sociedade, que articula com a sociedade civil, o poder público, né, a necessidade de fazer com que, né, esse programa esteja fortalecido. A gente sabe que em 2005 ele vivenciou um passo bem importante, né, porque à medida que ele foi aí integrado ao Bolsa Família, e também em 2011, a partir, né, daquilo que diz a política orgânica de assistência social, né, que diz que a política de assistência social vai ser feita em articulação com as políticas setoriais, o FEPET também ganhou um alargamento, porque é como se antes os profissionais do FEPET, né, tivessem ali imbuídos de fazer as articulações para atender as demandas, né, das crianças que são recolhidas do FEPET. Porque a gente sabe que lidar com o trabalho infantil não é simplesmente tirar a criança, mas envolve o trabalho com as famílias, envolve também gerar renda para essas famílias, envolve oferecer qualidade de vida para os membros em geral, que é uma rede. A gente já sabe que as famílias pobres, elas não se articulam unicamente por laços, né? Seja consanguíneos ou de afinidades, mas elas também se articulam pelo caráter de formar rede de proteção, né? Onde existem autores que falam, né? Tem a mulher que cuida, tem quem é o provedor, ora a mulher, ora o idoso, ora o adulto homem. Tem o papel que até muitas vezes algumas crianças têm, né, de cuidar daqueles menores. Então, as famílias, elas são rede, né? Então, precisa olhar de uma forma integral para essas famílias. Então, dentro dessa importância, né, todas as políticas setoriais, né, elas foram convidadas a serem também protagonista ativo na questão, né, da oferta do FEPET. Mas uma coisa bem importante, e é o pulo do gato que eu queria mostrar para vocês, que passou a ser adotado principalmente em 2013, quando o FEPET ele ganhou um redesenho. E esse redesenho, ele fez também com que os municípios, os estados, eles pudessem estar agora adotando também uma nova postura, onde o PET, né, vai estar mais articulado àquilo que é a estruturação do Sistema Único de Assistência Social. E esse redesenho do FEPET trouxe, desde 2013, tá? Algo que os municípios agora eles possuem como meta. E isso começou a ser adotado no Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, na segunda edição, que foi a edição de 2011 e 2015. Esse Plano Nacional já tem agora uma nova versão, né, que é terminou em 2022, né, e já tem aí construção daquilo que é o novo plano. Mas o que tem aqui de particular que eu gostaria de que vocês entendessem, tá? Eu já vou dando aqui um bizu, né,
do que eu estou falando com vocês significa das ações estratégicas, tá? Do programa de erradicação do trabalho infantil. Essas ações estratégicas, elas possuem 5 eixos, tá? Esse documento aqui, eu vou mostrar para vocês aqui a capa, e vale muito a pena a leitura. Depois eu vou disponibilizar para vocês de uma leitura, né, de um texto que foi publicado no Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa no Campo de Políticas. Eu trouxe esse texto aqui porque ele é bem sintético dessa fala, tá? Então, só recapitulando aqui, o que eu quero mostrar para vocês, assim, para ficar bem evidente, que o FEPET, tá? Porque hoje, atualmente, os municípios possuem, nos seus planos que os municípios, o Estado precisa fazer do programa de erradicação do trabalho infantil, eles precisam estar alinhados às ações estratégicas do programa de erradicação do trabalho infantil, que é o AEPET, tá? Porque nesses 5 eixos eles precisam mostrar ações. E, obviamente, né, eles recebem meta, aquela questão toda da mensuração do SUAS que vocês já conhecem, que a gente já conversou aqui, né, do sistema de monitoramento e avaliação, não nessa aula especificamente, mas aqui tem gente que já participou dessa aula comigo, ao vivo, e a gravação tá lá na plataforma, né, quando a gente falou da NOB SUAS, que trata muito, né, dos mecanismos, das ferramentas de monitoramento e avaliação do Sistema Único de Assistência Social. E também tem o sistema do PET, tá? Que também cria monitoramento e avaliação das práticas dos municípios e do Estado. Mas o que eu quero mostrar para vocês é exatamente como que estão articulados o AEPET dentro do PET, tá? E aí mostrar para vocês quando começa essa sinergia. Porque a partir do Conselho Nacional de Assistência Social, né, ali fruto da resolução 08 de 2013, que vai ser, né, reestruturado ali o PET, adotando ações mais concretas, as chamadas ações estratégicas, para que o programa, né, tenha aí mais efetividade. E aí esse programa, né, ele agora tem a particularidade que ele deixou de ser voltado, né, exclusivamente, deixou de ser uma questão só de enfrentamento da pobreza, como eu estava falando para vocês, né, da construção da família e de olhar de uma forma integral para as suas necessidades. E o AEPET trouxe também ações de mobilização popular e integração da rede de proteção. Então, isso é questão de concurso, isso pode definir uma questão, tá? Está no edital que vocês estão estudando. Ah, Cláudia, mas eu não li isso lá. Gente, se fala SUAS, fala de todos os programas que estão relacionados ao SUAS, tá bom? Então, esse redesenho, né, trazendo aí a necessidade, né, de fazer com que as mobilizações e ações pudessem agora atacar esses eixos, né? Quais são os eixos? Os eixos estão aqui. Deixa eu tentar aumentar aqui para vocês olharem. Esses 5 eixos vale muito a pena, assim, entender. Quem não trabalha com isso, decorar, porque realmente cai em concurso. Então, primeiro, informação e mobilização, né, que são aquelas ações de sensibilização, de mobilização social, de campanhas, grupo de trabalho intersetorial. Como é que acontece isso? Hoje, por exemplo, eu estou falando da experiência, assim, de municípios que eu conheço, né? Talvez vocês até conheçam a experiência de outros municípios.
mas existem equipes que vão até as áreas, né, de shopping, grande comércio, faz abordagem em praça, no intuito mesmo de desconstruir aquilo que eu estava falando no início para vocês, uma visão cultural do trabalho infantil, né, que muitas vezes não percebe como que a infância ela é prejudicada, né, em razão desse trabalho, e isso precisa de uma ação de mobilização e informação fortíssima, porque a prevenção começa aí, né? As pessoas precisam entender que muitas vezes o trabalho infantil deixa marcas para quem consegue sobreviver, que há índices, né, aí grandes de mortes que acontecem durante esse período. Por quê? As crianças têm baixo desenvolvimento, né? Assim, o espectro delas de entendimento das coisas ainda é muito baixo, né? E muitas vezes elas são mais suscetíveis. E sem contar as doenças que, né, se existe LER, né, aquelas por esforço repetitivo na vida adulta, imagine quando a criança, o adolescente começa de forma precoce, né? Então, às vezes, quando ele chega na vida adulta, ele já está com a coluna estourada, já está com o corpo com marcas desse trabalho infantil e que vai perdurar a vida inteira, né? Então, o segundo eixo, já falando aí do segundo, né, concluindo o primeiro, vai ser a de identificar as equipes que atuam no PET. Muitas vezes a equipe do CREAS trabalha muito articulado, as equipes de abordagem social, né? Fazendo com que se identifique nos lugares, na busca ativa, né, dessas crianças que estão fazendo aquele flagrante ali, quando está no trânsito, vendendo algum material, né, sendo ali aliciado, manipulado por um adulto que está o explorando, essa força de trabalho, né, colocando no CAD único as famílias que ainda não estão, né, porque o FEPET, como todo programa socioassistencial, né, começa pelo cadastro único. Então, isso é bem importante, porque como eu falei que é cultural, vocês também devem imaginar que há uma subnotificação, né? Muitas vezes a pessoa quer, assim, ainda sob aquela lógica, mas eu só quero ajudar, botei aqui um moleque para lavar o carro e ganhar uns trocados, botei aqui para limpar as mesas, nem tá prejudicando. Aí aquela pessoa cheia de boa vontade, né? Aí tem ali uma visita de uma abordagem social e ele se surpreende, mas o que eu estou fazendo de errado? Assim, não, senhor, não pode empregar, né, menor de idade. E uma coisa interessante que é para também a gente pensar, que eu falei para vocês, né? Aquilo que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que a partir dos 16 anos pode trabalhar. Mas isso cai recorrentemente em prova. As condições de trabalho do adolescente entre 16 e 18 anos. Não pode ser trabalho insalubre, noturno, penoso. Tem que garantir a presença na escola e não pode ser entre 5 da manhã, né? Nessa madrugada, né? Entre 10 da noite de um dia e 5 da manhã de outro dia, né? E muitas vezes o adolescente está lá fazendo aquele trabalho porque precisa garantir o sustento também da família e dentro, né, fora dessas regras. Então, tudo isso é passível, né, de receber busca, porque é uma luta contra um gigante, né? Porque efetivamente as famílias precisam sobreviver. Efetivamente, muitas vezes é uma mãe que, né, tá lutando lá com seus filhos, com o pai que abandonou, e o adolescente, né, aquela coisa, né, o homem da casa, e que passa também a ter essas necessidades, né? Então é importante esse olhar da identificação. E o terceiro eixo da proteção, né? Por quê? O que é a proteção? É a inserção nos programas, né, de transferência de renda, da inserção em serviços de assistência social e da rede intersetorial, né, que aí não é só
da assistência social, mas é da saúde, é da educação, é do trabalho, é do lazer, né? E ter esse olhar aí para a família, né? Porque a matricialidade sociofamiliar, né, é o grande ali, a intenção, né, da assistência social. O quarto eixo, que é da defesa e da responsabilização, que é isso, né? Os órgãos precisam agir, né? É interessante, a gente já falou até disso na aula passada. A assistência social, ela tem uma função de proteção. Agora, ela precisa fazer a notificação para os órgãos de defesa e responsabilização agirem. E são eles que vão autuar, são eles que vão, dentro daquilo que é a lei, né, os auditores fiscais, né, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, todos esses órgãos, né, de defesa e responsabilização, o Judiciário, criam a fiscalização e a autuação dos empregadores, né, e criando medidas protetivas às famílias, né, para que, obviamente, né, não incorra mais nessa prática. E o quinto eixo é o eixo das ações estratégicas planejadas, né? As ações, elas precisam estar alinhadas com os planos, né? Se é do município, municipal, né? E se é do estado, né, alinhado com o plano do estado. Aí vocês podem até estarem se perguntando, né, quais as ações concretas. Na aula que eu coloquei na plataforma, né, a gente trabalhou com os cadernos, com as orientações técnicas, né, para o trabalho com o PET. Então, as ações, né, como isso se manifesta no cotidiano, depois eu vou mostrar aqui para vocês, mas estão lá na plataforma, né, e as ações, né, também do sistema de monitoramento, né, do SIMPET, porque é parte, né, do SUAS, né, fazer com que tenha aí esse monitoramento. E, né, assim, muitas vezes os concursos já fala, né, que vai atuar. Eu achei muito interessante que hoje eu estava lendo o edital, né, lá do município de Goiás, e ele foi muito claro, assim, eu achei muito interessante, porque ele falou que já era para trabalhar no controle social, né, assim, foi dando já, né, as situações, e você via que era bem restrita, não era na assistência social como um todo. Isso é bom, porque o profissional, ele já sabe o que vai esperar, né, que vai atuar nesse sistema de monitoramento do PET, né, fazendo com que, por meio ali dessas ações, elas vão as ações é igual, funciona com CRAS-CREAS. Tem as ações, o acompanhamento das famílias, e insere tudo no sistema, né? Porque isso vocês sabem que é integrado até a nível federal, né? Então, essas ações, né, estão, né, sendo monitoradas de forma que também impacte o recurso que municípios e estados recebem como cofinanciamento do governo federal. Então, essas ações estratégicas, né, elas são aí, né, importantíssimas. E, obviamente, né, assim, há essa integração, como eu havia falado aqui, e pegando o que o autor aqui está mostrando, né, como os serviços de convivência, fortalecimento de vínculo, e fazendo também com que, né, possa ter esse olhar integrado para a família. Outra coisa que eu gostaria, né, de estar mostrando aqui a vocês é essa construção que agora existe do FEPET, né, de fazer com que essa visão integrada, né, articulando saúde, educação, cultura, esporte, sistema de justiça, né, possa ser participante também da elaboração das estratégias, né, fazendo com que ali as ações estratégicas do FEPET, né, tenham ali por parte das cidades um enfrentamento muito mais assertivo, né, porque pelos eixos que a gente olha, né, a gente sabe que tem aí, né, e são coisas. Outro dia
eu estava conversando, né, com um grupo de conselheiros e eu estava perguntando para eles do diagnóstico social. E o diagnóstico, vocês sabem, é uma coisa que na assistência social todo mundo tem que fazer. Gente, se vocês pegarem... Eu peguei assim 2, 3 diagnósticos para ler. Simplesmente não abordava nem a questão do trabalho infantil. Muitas vezes, pasmem, até a violência sexual, né, também não estava presente. E são 2 expressões da questão social que a gente sabe que realmente, né, os municípios enfrentam. Às vezes até aquele município que é tido como pacato, né, mas ele enfrenta, né, porque tem o aliciamento, tem os lugares que é de diversão, mas termina ali expondo, nesses lugares mais ainda, que a gente está vendendo bebida alcoólica, deixando criança e adolescente frequentarem espaços que não deveriam, né? Então, todo lugar vivencia isso. E a tabela de cofinanciamento nunca vi cair em concurso, né? Diferente daquelas do CRAS, de número de profissionais, né, por família referenciada, aquilo sempre cai. Mas essa questão aí de cofinanciamento muitas vezes é difícil. Aqui ele está falando, né, do retrocesso que teve, que não foi nem atualizadas as ações estratégicas, né, que precisam ser a cada 3 anos, mas que, né, a gente tem aí, né, a gente está saindo, né, de um contexto, já é o 2º ano que a gente está vendo aí a retomada, né, dentro dessa lógica que faz com que a gente tenha como avançar ainda. Mas assim, ainda prevalece, né, essa condição aí de perceber como é que esses 2 projetos, né, esses 2 programas, né, porque o AEPET também é um programa, como eles se articulam, né, porque ainda tem, né, é como se as 2 nomenclaturas ainda pudessem estar, né, vigindo.